E a partir de agora você pode participar do nosso Clínica da Alma. Vamos falar sobre um assunto importante que é família, lugar para servir a Deus, ou lugar de servir a Deus. Não é? Os nossos pastores Rogério Goulart e o pastor Ademar Guerra já estão por aqui. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, já. Maravilha, bom estar com vocês novamente, hein? Amém. E você que está em casa, quer participar conosco, fique à vontade. Para quem está acompanhando a programação ao vivo, você pode utilizar o nosso CAT, ou a Central de Atendimento ao Telespectador, 3209-3301. Lembrando que você precisa teclar a opção 1 e ouvir o atendimento até o fim, porque é um atendimento eletrônico. Agora, se você quer falar ao vivo, né, em tempo real aqui no nosso estúdio, você pode ligar 3253-3320. Temos ainda o Twitter e o e-mail, que podem ser utilizados, inclusive, por quem acompanha a programação reprisada, porque o programa é reprisado durante a noite, não é? O Clínica da Alma. Então, você pode mandar para @Clínica da Alma e ainda o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje, nós vamos então falar sobre família, lugar de servir a Deus. O pastor Guerra já tem um texto ali que vai nos abençoar e nós queremos conversar a respeito do tema de hoje. Vamos lá, pastor Guerra. Amém. Josué 24, de 14 a 16, fala assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Lugar de servir a Deus é a nossa família. E nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de servir a Deus na família, né? Por vários motivos. Porque às vezes a família não é uma família que confessa a fé em Jesus, professa a fé em Jesus Cristo ainda, uma família que talvez enfrenta muitos problemas. São vários os motivos, mas nós podemos orientar as pessoas a preparar o ambiente familiar para que Deus faça alguma coisa ali, né? Alguém tem que começar o processo, né? Que tem pessoas que procuram a gente e falam assim: só eu sou cristão na minha casa. Eu falo, graças a Deus que tem você lá. Que bom que já tem você. Você, né? não é? Porque já começou alguma coisa dentro da sua família. Então ele tem que mudar isso, só eu não. Graças a Deus, eu agora fui levantado para trabalhar com a minha família. O senhor falou, eu pensei numa coisa aqui. Eu tenho um copo com água que está metade com água, não é? Alguns podem olhar e dizer que o copo está meio cheio, outros podem olhar e dizer que ele está meio vazio. Né? É melhor você ter o copo meio cheio do que não ter nada. Do que não ter nada. Então, se já tem um crente na família, você pode realmente ser esse canal, essa porta que Deus quer usar para abençoar a sua família, né? Com certeza. E é muito bom a gente poder, Jean, quando você tem um cônjuge, filhos que têm a mesma visão, estão engajados no mesmo propósito, ou seja, o alvo, o sonho, não é? O esforço está concentrado no mesmo propósito. É diferente, não é? A visão é diferente. Não é? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, existe uma motivação adicional, existe sim uma interação entre ambos ou entre a família toda, que o propósito é realmente servir ao Senhor. É óbvio que muitas vezes os nossos filhos, depois eles começam a crescer, eles começam a tomar algumas decisões, escolhas, até opções, não é? Mas jamais eles vão se desviar daquilo que foi plantado, que foi ensinado, né? Ou seja, a palavra do Senhor nos adverte, fala sobre isso, né? Ensina a criança o caminho que deve seguir, que quando ele for grande não vai se desviar dele, né? Então, isso é uma coisa assim tremenda, a gente poder ver famílias se envolvendo em projetos missionários, envolvidos na igreja local, envolvidos muitas vezes em ações de ajuda mútua a outras pessoas na área social, na área de misericórdia. Então, é diferente quando existe o mesmo coração, né? Ou seja, existe essa cardia, ou seja, concardia com o mesmo coração, concordância. Então, esse é um dos desafios para todos nós. É óbvio que quando de repente só você
é um cristão, como nós falamos aqui, você já é um cristão, não é? Então, às vezes, existem esses impedimentos, existem esses entraves, mas uma coisa é certa, muitas vezes nós achamos que nós não estamos influenciando, mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, como diz a palavra de Deus, mas é na região celestial, ou seja, no mundo espiritual. E muitas vezes coisas estão acontecendo e nós que não percebemos. Nós é que muitas vezes não nos damos conta de que algumas coisas estão acontecendo e os corações estão sendo tocados. Sim, e nós temos participações aqui, pastores, que ilustram um pouco isso que a gente está falando aqui. Né? Algumas delas eu vou preservar a identidade das pessoas, exatamente para não expor as pessoas, porque são assuntos de cunho, de foro íntimo e, às vezes, a gente não deve expor, né, as pessoas. Então, nós temos uma participação de uma telespectadora aqui de Belo Horizonte e ela diz o seguinte: gostaria que me ajudassem. O meu marido fala que sou infiel a ele e que eu saio com outras pessoas. O que eu faço para o meu marido confiar mais em mim? Bom, essa telespectadora traz aqui um fator importante que pode ser, não é, um fator que traz prejuízo para alguém que quer servir a Deus na sua família. Exatamente. Se a pessoa entende que ela precisa servir a Deus na sua família e com a sua família, não é uma situação de falta de confiança dessa, por exemplo, não ajuda em nada, não é? Bom, a gente aqui acredita, não é, que ela está colocando aqui a sua inocência em relação ao pré-julgamento do marido, não é? Mas ela quer saber como é que ela faz para conquistar mais a confiança do marido e eu entendo que para servir a Deus com a família, né? Ela vai ter que orar para Deus tocar no coração dele e criar situações, porque descobrir o porquê que ele tem essa desconfiança. Alguma coisa aconteceu. Não é nada sai do nada, não. Então, alguma coisa aconteceu. Você vai ter que descobrir, alguém conversou fiado no ouvido dele, alguém falou alguma coisa, alguém inventou alguma coisa. Ou às vezes ele fez uma leitura errada de uma palavra que a esposa Sim, falou, também pode ser. Então ela tem que descobrir primeiro de onde veio isso. Não é? Para trabalhar isso aí. Primeiro tem que descobrir a raiz, onde nasceu isso. Não é? Para depois você ver como que você vai fazer para desmentir isso que chegou até o ouvido dele. Ora a Deus para Deus te mostrar, revelar para você, né? Te dar um foco daquilo que realmente aconteceu para que ele volte. E uma coisa interessante é que normalmente pessoas que já tiveram alguma experiência de infidelidade, né, existe o estigma, né, e ela já existe essa pressuposição de que alguém está me traindo o tempo todo. E principalmente pessoas que a gente ama e a gente põe ali a nossa confiança. Então, eu acho que uma ótima oportunidade, como o pastor Guerra falou, você orar por ele, pedir para que Deus possa tratar do coração dele, né? Porque com certeza precisa retirar essas escamas, esses óculos. E a esposa também poder trazer para o marido criar, como o pastor Guerra falou, situações que vão mostrar para o marido que ele pode confiar na esposa, né? Certeza. De repente mudar uma rotina no dia a dia, né? De repente abandonar algumas amizades, não sei, vai depender muito de cada caso. Bom, uma outra participação que temos aqui, a Carla da Grande BH, ela diz: olha, amo vocês e o programa é ótimo. Tenho 19 anos, sou evangélica. Há um ano, sou evangélica e há um ano já participo da obra na igreja. Porém, eu moro junto com uma pessoa e não consegui casar ainda. E o meu futuro esposo e minha família não são evangélicos. Oro todos os dias por eles e para o meu casamento. Como posso lidar com isso? Aí tem várias coisas, né? Porque tem essa questão dela já estar vivendo com alguém, né? Essa pessoa não é um cristão e ela se diz cristã. Ela se diz cristã. Né? Acontece muito isso, né? Graças a Deus muitas pessoas têm se convertido, né? E às vezes o cônjuge, né? Ou o companheiro que vive junto não é um cristão. Né? Então, assim, agora é o que a gente tem falado aqui, é um desafio novo. Agora, nós orientamos, dentro do possível, que
que a pessoa possa se preservar nesse tempo, ou seja, que ela possa se preservar, até porque a partir de agora ela é o quê? Ela é um templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. Não é? E uma das advertências que a palavra nos coloca é que nós não nos ponhamos em jugo desigual. O que é o jugo desigual? É justamente essas situações onde não existe uma unidade de mesmo Espírito. Então, o ideal, não sei de que você é membro de que igreja, se fosse aqui nós teríamos algumas orientações e te encaminharíamos aí para o ministério lá que trabalha justamente com famílias, casais, para poder te ajudar nesse processo, não é? Para que você possa verdadeiramente, ou seja, ser instruída, acompanhada, aconselhada, orientada a você ter a postura correta junto a seu parceiro, seu companheiro, e aí um posicionamento a respeito, então, de uma nova postura aí a respeito desse relacionamento, até mesmo vocês até se separarem por um tempo, né, até regularizar toda essa situação, para depois, então, poder celebrar essa cerimônia, esse casamento, se ele assim desejar, né, até porque ele não é cristão ainda. Uma coisa é certa, já que estamos falando que família é lugar de servir a Deus, Exato. ou seja, Deus precisa ser encontrado nessa família, e essa família estar aí disposta como um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas como exemplo, como testemunhas vivas, né, do que Deus pode fazer na vida de alguém. Então, uma coisa é certa, como está, a situação não pode ficar, né, Carla? Então, você precisa buscar orientação na sua igreja, buscar acompanhamento, quem sabe até mesmo líderes ali na sua igreja estarem em contato com seu esposo, compartilharem com ele, mostrar a importância, né, de um casal estar casado corretamente na presença de Deus, né, e essa coisa sendo acompanhada e solucionada a cada dia, né, a situação sendo resolvida a cada dia. Exato. Agora, tudo por meio do convencimento do Espírito Santo, né, muitas vezes não adianta a gente querer apontar e os erros, etc. e tal, né, e a oração para esse momento aí é muito importante. Não é? Bom, nós temos aqui uma outra participação, que é da Kesilane, acho que é isso mesmo, Kesilane, pelo menos é o que eu estou conseguindo entender aqui. Ela diz, olha, Shalom, eu e meu esposo fazemos parte do corpo de obreiros da nossa igreja, porém não trabalhamos de fato. Somos crentes de domingo, ou seja, crentes domingueiros, ela quer dizer, né? Só frequentam aos domingos. Enfim, há alguns meses decidimos nos aproximar mais e, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar. Desde então, ele está acometido de uma enfermidade que nenhum médico descobre o motivo ou a causa. Às vezes, os médicos acham que ele está mentindo, mas é real, ele sente muitas dores no corpo. Eu quero saber se essa enfermidade é algo espiritual e como os frutos do Espírito podem mudar essa situação. Bom, a Kesilane estão servindo ao Senhor, como nós falamos aqui, o tema de hoje é família, lugar de servir a Deus, e ela está aqui pleiteando, não é, a direção de Deus para sua família e a cura também do esposo que está ali enfermo depois que resolveram botar a mão na obra. Ela tem que orar ministrando a cura na vida dele. Eu pedi um líder para orar, porque aí Deus, né, se for espiritual, vai sair, se for físico, Deus vai operar e curar ele, em nome de Jesus. Então pede oração para ele, leva ele no líder, pede o líder para orar e repreender isso aí em nome de Jesus, que é a única atitude que você tem que tomar, essa é a oração. Se os médicos não estão identificando nada, com certeza é uma ação espiritual. Né? Então, se é espiritual, nós temos que entrar no reino do Espírito e confrontar essas obras do inimigo das trevas, né, sobre a vida dele. Então, verdadeiramente, é isso que precisa ser feito. Viu? Ok. Nós temos aqui a participação da Vanessa e ela diz assim, olha, assisti a um dos programas e gostaria de ajuda. Me considero uma pessoa muito complicada, se podemos dizer assim. Sou ministro de louvor, mas não confio no que eu faço ou no dom que Deus me deu. Sempre me acho ruim e pior que todos que vejo. E sempre sinto um vazio no coração, que parece que nada é capaz de curar. Tudo que faço parece estar incompleto e não parece ser o suficiente. Sempre falta algo. Tenho tudo para ser feliz, mas às vezes me sinto a pessoa mais infeliz do mundo. Bom, não consegue servir a Deus, a pessoa não consegue servir a Deus porque se sente infeliz, né? Tem uma situação que precisa ser resolvida na sua vida, né? Provavelmente está relacionada na área da identidade, não é? E aí
a área de identidade, nós teríamos que trabalhar a questão de rejeição, questão de várias outras situações. Então, o melhor, a nossa ela é de Belo Horizonte? Ela não diz aqui. Não diz? Não diz. Tá. Se você é de Belo Horizonte, então você pode nos procurar, né, ali na Igreja Batista da Lagoinha, né, na rua Manuel Macedo, no 1324, no primeiro andar, né, de 9 às 18 horas. Então, assim, só lembrando que nós vamos fazer um recessozinho agora, a partir do dia 23, né, porque nós precisamos ter a nossa equipe, assim, a todo vapor, né, mas para isso precisa dar uma descansada. Então, do dia 23 ao dia 5, nós vamos ter um recesso ali no Ministério. Mas a partir do dia 5, você pode nos procurar, ou ainda até o dia 23, você ir até lá, que com certeza a gente vai poder, dentro do possível, te ajudar, tá bom? Bom, eu queria citar aqui também algumas outras participações. Eu não vou ler porque alguns são temas ligados a outros assuntos que tratamos aqui, mas que nós vamos encaminhar para os pastores do Clínica da Alma e eles vão poder posteriormente responder a esses casos. Mas apenas para registrar, nós temos aqui o J. Rodrigues nos mandando perguntas, com dúvidas em alguns assuntos. A Luciane Souza, tem também a Carla, a Carla, e você que ainda não participou, não fez a sua pergunta, né, não mandou aí o seu recado, fique à vontade para interagir nos nossos canais de interatividade que passam por aqui, né, enquanto a gente conversa. Bom, nós estamos falando hoje, para você que acabou de ligar a sua televisão, no Clínica da Alma, sobre família, um lugar de servir a Deus, né, para que você possa realmente servir a Deus. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inclusive, Jean, aproveitando essa oportunidade, uma ótima oportunidade, na verdade, de você poder se preparar para servir com mais excelência ao Senhor, é você poder participar da nossa escola de restauração, né, que vai ter início no dia 12 de janeiro. Vai ser um tempo bem intensivo, né, são 5 dias, e nós vamos ter 2 dias desses 5 dias, aula manhã, tarde e noite. Então, assim, vai ser uma imersão mesmo, né, só de temas relacionados à área de cura interior, né, e libertação. Então, alguns temas como raiz de amargura, rejeição, né, questão de dependência emocional, laços de alma, questões relacionadas com complexo de inferioridade, complexo de superioridade, a vergonha e as suas consequências. E assim são vários outros temas, todos eles de uma forma assim, bem profunda, trabalhando nessa questão na vida das pessoas. Então, eu sempre gosto de enfatizar, e às vezes as pessoas nos ligam perguntando, não é? Mas isso é só para aperfeiçoar ou também serve para a gente ser ministrado? Exatamente. O efeito é para os dois aspectos, né? Cada vez que está sendo dado e ministrado aquele tema, consequentemente você vai ser ministrado na sua vida e depois nós temos período de oração no final de cada tema que é dado. Então, entre em contato conosco, né, ou mande um e-mail, né, que a gente vai responder e mandar para você as opções de pagamento direitinho. Bom, dentro do tema que nós estamos falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou seja, família, lugar de servir a Deus, né? Vocês acham que é mais difícil para uma família servir a Deus quando a esposa não é convertida e o marido e os filhos são, ou o contrário? Porque a gente, analisando, né, o contexto social que vivemos hoje, sim, nós temos um grande número de mulheres que frequentam a igreja, mulheres que confessam ao Senhor, talvez um número maior do que o número de homens, embora o número de homens cresceu bastante dentro das igrejas. Antigamente, a gente via muito mais mulheres nos cultos, sim, do que homens. Hoje, eu penso que está um pouco mais mesclado, está mais bem dividido. Mas, na opinião de vocês, o que dificulta mais? Eu estou pensando aqui na premissa de que o homem é o cabeça da casa, como diz a palavra. Sim, eu creio que o homem é o cabeça da casa, mas a mulher, normalmente, ela tem uma influência, porque ela é que é... Ela é o pescoço? É o pescoço, né? Ela gira, né? Ela vira a cabeça para o lado que ela quiser, seria isso? E também, quem que responsabiliza pela casa é a mulher. Né? Normalmente, a mulher ela tem mais facilidade de trazer pessoas ali, de montar uma célula. Então, eu vejo o canal da mulher mais fácil nesse sentido aí, né? De poder... E também poder levar o esposo para a igreja. Tem mais facilidade. É mais difícil um homem levar a mulher para a igreja do que a mulher levar o homem.
Eu acho, meu ponto de vista, acho que está mais fácil para o lado da mulher, por isso que tem mais mulher na igreja, né? Que normalmente as que conseguem levar, você vê que é mais dureza para o lado do homem. Então, eu vejo isso também e eu percebo assim como que também a mulher se engaja muito mais nas áreas da igreja, né? Muitas vezes quando o homem, por exemplo, ele não aceitou a Cristo ainda, mas ele sai para trabalhar, mas a mulher nos períodos da tarde, com os filhos estão na escola, né? Então ela consegue se envolver né, em eventos de mulheres, fazer visitação, oração. Então, assim, de uma certa forma, a gente vê as mulheres muito mais predispostas a servir. E eu vejo que essa influência, ela vai ser positiva na vida do homem, né? E dos filhos. Então ela começa a ensinar já a criança desde pequena, né? Agora, óbvio, quando o homem, ele aceita Cristo, ele, pela autoridade que ele exerce, né, ele acaba influenciando os filhos e a esposa, né? Mas eu vejo que muitas vezes, os homens demoram um pouco mais para aceitar Cristo, né? Quando a mulher mais dificuldade, né? Nesse sentido. A mulher tem um traquejo melhor para vivenciar as coisas do reino de Deus dentro de casa, talvez. Ele sabe conduzir isso. Sim. Você entendeu? O homem tem mais dificuldade de conduzir isso, porque muitas vezes o cara fica com medo de chegar perto da mulher e falar e ter outro tipo de retaliação. A mulher já não tem esse medo, entendeu? Ela já não tem isso aí, então isso aí traz uma dificuldade. Eu acho que para conduzir, a mulher é mais fácil para conduzir, no sentido de, né, a gente vê até na questão da igreja de oração, de tudo, as mulheres são mais fervorosas do que os homens. Nesse sentido. Muito mais ativas. Né? Então elas têm mais facilidade de quebrar as barreiras, né, descobrir as artimanhas do inimigo e tudo, e vão para oração mesmo, e aí... O que não tem nada a ver com o tal do sexto sentido que as pessoas falam que as mulheres têm, não é nada disso. É apenas a sensibilidade, né, que é mais aguçada nas mulheres, talvez, e o discernimento acaba fluindo de uma forma mais natural, né, na vida das mulheres. Certeza. E a gente tem visto como que as mulheres, na realidade, elas conseguem, né, assim, se envolver e se engajar, porque verdadeiramente as mulheres, elas são administradoras, né? Por si só, as mulheres são administradoras dentro do lar, elas administram a questão dos filhos, a comida, a roupa e essas coisas todas. E não só as mulheres que ficam em casa, mas as mulheres também que trabalham, né? Elas são administradoras, né? Leva as crianças para a escola, busca, vai para o trabalho, passa no supermercado, faz compras. Então esse tipo de coisa, quando o Senhor Jesus entra nessa história, então existe uma presença tão tremenda, né? Muito, muito tremenda mesmo. Então eu vejo assim que Deus separou que o lar fosse verdadeiramente este lugar onde, quando nós nos engajamos, temos uma mesma visão, temos o mesmo propósito. Então, verdadeiramente é um lugar de servir, de serviço. E é tão gostoso quando nós estamos em unidade. É um desafio, né? É um desafio. Porque hoje em dia nós vivemos dias extremamente estressantes, né? Hoje nós temos não somente os homens viciados em trabalho, nós temos as mulheres também. Então, assim, mas buscarmos isso, essa unidade, o mesmo foco, a mesma direção, esse é o sonho, é o alvo que precisa ser buscado. Amém, maravilha. Bom, chegaram mais participações. Eu vou preservar a identidade aqui desse telespectador, que é de Belo Horizonte. Ele pergunta, diz o seguinte: muitas pessoas falam comigo que eu sou complicado, que sou difícil de lidar, principalmente em relacionamentos, porque vejo muito as coisas negativas e que as pessoas estão contra mim. O que é que eu faço? Uma pergunta dele não necessariamente está dentro do tema, mas eu penso que a gente pode respondê-lo, né? Com certeza. E ele deixou bem claro aí, né? Ele próprio já deixou uma coisa aí que ele tem. Ele vê as coisas negativas Das pessoas, né? E se ele vê, as pessoas já observam ele. Com certeza. Então, uma questão deles te chamar de complicado aí, porque eles estão vendo que você é uma pessoa negativa. Então, é só você mudar isso, deixar de ser negativo. Se uma pessoa só fala, pode ser intriga, né? Mas duas, três, quatro já pode ser um... Não, e ele mesmo está falando aí, né? Que nós também fala, ele é uma pessoa negativa. Então, ele deixa de ser negativo, passa a ser positivo. E tudo indica que é uma pessoa extremamente perfeccionista. O perfeccionista só enxerga só enxerga o lado negativo das pessoas. Sai da e forma, dele mesmo, né? Perfeccionismo nem sempre é uma
capacidade. Ele vive dentro de uma forma, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante é que isso. um ponto positivo que ele tem é de reconhecer que tem essa dificuldade, com certeza. que já é um bom começo, né? Já é um bom começo. Tudo, né? Assim como um outro telespectador nosso aqui, que eu também não vou revelar a identidade, mas eu achei muito interessante a colocação dele, ele que é de Belo Horizonte também, diz assim: se eu nasci torto, qual é a minha identidade? Bom, eu penso que a palavra certa seria essa mesmo, porque ele foi atendido pelo sistema eletrônico, a pessoa grava e depois a nossa equipe digita toda a participação. Então eu penso que é exatamente essa palavra que ele quis colocar. Se eu nasci torto, qual é a minha identidade? A resposta ela é tranquila. Não quer dizer que você vai morrer torto. Todos nós nascemos tortos, não é? Mas em Cristo nós somos aperfeiçoados, né? Então, pau que nasce torto só morre torto se ele não conhecer o carpinteiro de Nazaré. Então, assim, o carpinteiro de Nazaré está aqui, né? Ele está aí onde você está. Ele tem esse poder de transformar todas as coisas. Vai endireitar. Vai endireitar, com certeza. Muito bem. Uma outra participação que é a dona Celuta, de Belo Horizonte, ela diz que ela está com depressão, mas parece que nada a cura, ela toma remédios, mas não consegue ficar bem. Né? O que ela pode fazer? Procura a gente lá no Ministério, né? na Rua Manuel Macedo, 1324, das 9 da manhã às 18 horas, né? Que a gente vai fazer um acompanhamento, né? Dentro possível, queremos ajudá-la, né? Vale lembrar que o Clínica da Alma não é simplesmente um programa apenas, mas é um ministério que acontece na Igreja Batista da Lagoinha, ali a Rua Manuel Macedo, 1324, num prédio que nós chamamos de Central das Redes, né? Onde acontecem vários ministérios da Lagoinha. E o telefone de lá, se você quiser anotar e ligar, 3429-9514 ou 3429-9515, atendimento ali diário, de 9 da manhã até às 6 da tarde. Você pode fazer contato e ser acompanhado, independente de qual igreja que você é, ou até mesmo se você não está em igreja nenhuma, pode ser atendido por ali. Uma telespectadora que ligou para a nossa produção, perguntando, a dona Luzia, diz que o filho dela, o Tiago, teve envolvimento com droga, né, ilícita, e foi internado numa clínica de recuperação. Mas ela tem uma preocupação e um medo muito grande dele retornar para casa, que ela não sabe o que fazer quando ele retornar para casa. Certo. Quando as pessoas nos procuram, vocês trabalham com essa questão, nessa área? Nós não trabalhamos com a questão da dependência, né, de drogas. Essas são pessoas que trabalham nessa área. Mas nós entendemos que muitas vezes o refúgio nas drogas são questões relacionadas com a alma, não é? Então são muitas vezes esses subterfúgios que as pessoas buscam para poder trazer alívio para a dor da alma. Então, como que nós trabalhamos? A pessoa precisa sair da dependência química ou da dependência alcoólica, né? Ou seja, ela ser recuperada nesse aspecto, né? Sair da dependência para então depois nós trabalharmos a questão emocional. Porque todas as vezes que nós tentamos fazer isso, mexer no emocional, sem a pessoa estar completamente liberta, né, de buscar, porque quando você mexe na ferida, a tendência de suscitar essa situação. Então nós precisamos que a pessoa, seja saia dessa dependência total, que é em torno de uns 6 meses a 9 meses normalmente que as pessoas levam. E aí depois nós trabalhamos o emocional para que então ele não recorra mais a essa fuga, na realidade, para a sua vida, né? Então, assim, verdadeiramente voltar para o ambiente de onde ele estava, com os relacionamentos que talvez estão lá disponíveis, ele tem que estar bem firme e curado dessas feridas da sua alma, né? Amém. E nós continuamos aqui ainda falando sobre família, lugar de servir a Deus, não é? Como que a gente poderia orientar as pessoas a criarem estratégias para servir a Deus dentro de casa? Porque muitas vezes também falta sabedoria em alguns casos em que as pessoas querem forçar, não é, alguma coisa. A esposa quer forçar, o marido quer forçar, e aí a família não caminha na mesma visão. Exato. Isso aí tem que, primeira coisa, o testemunho. Eu acho que isso é que é importante, tanto a esposa ou o marido. Não é? Ela que muitas vezes nós lemos o versículo aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou servimos ao Senhor. Então a pessoa ela quer assim, ela fala, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor, tá? Mas dê um testemunho, né? Dê um testemunho que muitas vezes você chega em casa e você não mostra aquilo que você é na igreja.
seu temperamento, você entendeu? Sua forma de ser, sua forma de reagir. A pessoa só anda armada, agride com palavras. Aí como é que você quer ganhar essa pessoa para Jesus se você mesmo está empurrando ela para fora? Então muda essa sua forma de ser, muda seu tratamento, né? Pega lá fruto do Espírito lá, pega lá os sabores e começa a ler ali, começa a se encaixar domínio próprio, amor, paz, alegria, começa a encaixar isso dentro de você. Você vai ver que de repente vai mudar. Ó, muitas vezes você quer ganhar essa família, por exemplo, você é uma pessoa emburrada, pessoa que conversa com ninguém, Amarga. né? Amarga, pessoa que não perdoa. Como é que você quer ganhar as pessoas para Jesus? Não tem como, não. Então você tem que mudar a sua forma de ser. Testemunha é a melhor coisa para você dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vale repetir a palavra que o pastor Guerra disse, é testemunho, não tristemunho, né? Como muitos Tá dizem, certo, né? tem muitos aí que é testemunho mesmo. Né? Envergonha a palavra de Deus, Sim, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. É um desafio, né? A gente sabe. Mas todos nós, né? a palavra de Deus promete que quando nós confiarmos e entregarmos a nossa vida para Jesus, a nossa família vai ser salva. Sim. Então é uma questão de fruto natural, né? Do fruto. Você planta uma semente, aquele fruto vai germinar. É né? lógico. A semente vai germinar e dar o Então, fruto. às vezes as pessoas estão plantando abacaxi e querem colher maçã, né? Aí Aham. é bem Tem como, difícil, né? não tem Exatamente. Aí não tem jeito, não. Que é o dia a dia. E o que isso vai levar em termos de transformação na nossa vida? O que gera transformação na nossa vida? São duas coisas básicas. Oração e leitura da palavra, né? E começar a viver a vida de Deus, não é? Então essa mudança ela vai começar a acontecer de dentro para fora. Muitas vezes as pessoas querem uma mudança externa, né? Como se fosse algo assim tão prático. E na realidade não é. A mudança externa ela vai acontecer quando a interna acontecer. Então, quando a interna começar a mudar, não é? Essa palavra é a palavra-chave, a questão de perdão, não é? A questão de lermos a palavra, a Bíblia, não é? Orarmos, não é? Colocarmos essas pessoas diante do Senhor, pedindo para que Deus toque. Né? O poder de fazer não é nosso, o poder de fazer é do Espírito Santo de Deus. Não é? Então, qual é a nossa função? Nós orarmos, apresentarmos as pessoas no trono do Senhor diariamente, crendo que o poder emana dele, não é? E ele que faz a obra, ele que gera isso. Né? Então, isso é muito importante, né? Você precisa estar com o seu coração assim aberto. E eu quero dar uma palavra para você, né? Que talvez você tenha assim se esforçado, esteja se esforçando, não é? Para poder ser essa testemunha. E muitas vezes tem sido difícil. Olha, não desanima, sabe? Não perca a esperança. Traz à memória aquilo que gera esperança, né? Entendendo que o poder transformador vem do Senhor. Nós conhecemos, eu sei que você conhece, todos nós, testemunhos de pessoas que oraram 10 anos, Sim. 15 anos, 20 anos para que alguém se convertesse, E o cônjuge. ou até mais, pessoas que oraram até a morte e no leito de morte a pessoa ainda não tinha visto a pessoa converter. E depois que a pessoa foi enterrada, o familiar por quem ela orou o tempo todo converteu. Porque a morte foi como um gatilho para o outro converter. Então, não desanime, sabe? Continue, persevere, vale a pena, vale a pena. Né? O poder de transformar e tocar no coração, esse é o Senhor. A nossa parte é o quê? Nós bombardearmos os céus, né, com as orações, citando o nome dessas pessoas e entregando nas mãos do Senhor para que Ele faça do jeito dele. E às vezes nós vamos nos surpreender. E com certeza nós sempre nos surpreendemos. E o que nós temos que fazer é, como está sendo dito aqui, é orar pela família e amar a família. Exato. E aí você vai poder dizer, como disse lá Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós chegamos ao final do programa. Pastor Guerra, pode fazer uma oração Com certeza. rapidinho para a gente finalizar o nosso dia? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos aqui cada família que está nos assistindo, Pai. Pedimos que o Senhor venha alcançar essas famílias. Em nome de Jesus. Muitas vezes o Senhor tem esposas aí orando pelos esposos, esposo orando pela esposa, filhos orando pelos pais. O Senhor visita cada um agora, Pai. O Senhor quebra todas as barreiras nas famílias, Pai. Entra, Senhor, com a Tua palavra, com a conversão dentro dessas famílias, Pai. Abra o coração, que o plano de salvação entre, Senhor, nesses lares, Pai, abençoando e restaurando, Pai, e tirando essas pessoas das mãos do inimigo. Em nome de Jesus. Nós ministramos uma bênção sobre cada família agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.